Olá, como você já deve ter visto em algum local desta tela, eu não sou a Rita Von Hunt, este não é o Tempero Drag. Mas quando surge um desafio para o qual a gente não está acostumado, a melhor coisa a se fazer é buscar os deuses e sábios sagrados, né, de quem realmente sabe fazer. Logicamente, eu não tenho o talento da Ritinha, e que eu recomendo muito para vocês assistirem, e também não sou nenhum youtuber, mas da mesma forma como inúmeros professores no Brasil estão tendo que se reinventar, se adaptar à tecnologia, produzir vídeos para poderem continuar dando aulas sem nenhum treinamento, às vezes sem equipamentos adequados e se virando nos 30, né? Para tentar dar continuidade a alguma normalidade de vida nesse período em que estamos todos nós, ou deveríamos estar em quarentena, né? Meio que encarcerados, meio que nos protegendo de um vírus, uma pandemia. Eu fui convidado pelo Luiz Henrique para fazer parte do Autômato Virtual e falar um pouco sobre alguma coisa relacionada ao steampunk e a esse universo paralelo da cultura cyberpunk, da cultura steampunk. Então, eu passei a madrugada, fiz um planejamento bem grande, fiz pesquisa, estudei roteiros do que eu poderia falar e tudo, e passei a madrugada toda gravando vídeo, diversas vezes, tentativa e erro até ficar algo mais ou menos aceitável, mas o meu campo é a escrita, né? Para escrever um livro é muito mais fácil. Você pode criar coisas que vão além deste universo, desta realidade, falar sobre os primórdios, ou amplificar e transformar essa visão de mundo em realidades paralelas, em um verdadeiro multiverso. E é justamente nesse ponto, né, essa questão do que nós estamos vivendo, essa sensação de que a gente parece estar vivendo numa realidade alternativa, como se a gente tivesse, de alguma forma, por uma arte mágica qualquer, nos transferido para um universo paralelo em que as coisas viraram tudo de cabeça para baixo, né? Tudo que a gente considerava como sólido, aceitável, simplesmente explodiu, né? E a gente tem que se reinventar e tentar sobreviver a várias crises que estão acontecendo. E a melhor maneira de se lidar com uma crise é justamente ter a criatividade para enxergar o que nós temos para poder usar, né? As tecnologias que a gente pode se valer para tentar fazer a coisa funcionar direito e achar novas soluções, porque as anteriores não funcionaram. É um fato claro que, se você está numa crise, tudo aquilo que você tinha como solução não funcionou. Então você precisa inventar uma nova solução, certo? Então, eu decidi fazer com vocês nesse momento, para participar desse evento virtual que tenta levar criatividade, levar cultura, levar informação e divertimento, o Autômato Virtual.
eu decidi fazer um vídeo falando sobre essa questão da tecnologia, as dificuldades do seu uso, as possibilidades, os universos paralelos que são desenvolvidos a partir daí. E como eu tenho pouquíssimos recursos, eu não vou ter como editar esse vídeo, eu não tenho nem conhecimento de como que se editaria esse vídeo, então eu vou fazer de primeira mão, e é lógico que vai ficar bem tosco, bem caseiro mesmo, mas ele também serve como um retrato desse momento que a gente tem. Soluções caseiras, às vezes, são as que nós temos à disposição, e nós não podemos parar só porque não temos algo além disso. Vamos usar o que temos e vamos tentar fazer o melhor possível, ok? Então eu convido vocês para uma jornada de entretenimento através da literatura, com o eixo central na tecnologia, o lado bom e o lado ruim da tecnologia, certo? Então, eu convido vocês a irem para um período bem antigo. Começamos a usar como ponto de partida um autor que eu gosto bastante e que todos devem conhecer, já pelo menos já devem ter ouvido falar, um cara chamado Júlio Verne. Ele era um autor muito bom na época, e ele criou várias histórias de aventuras envolvendo tecnologias, como, por exemplo, Viagem ao Mundo em 40 Dias e 20.000 Léguas Submarinas. A questão fundamental que eu quero apresentar para vocês está basicamente no 20.000 Léguas Submarinas. Na época do Júlio Verne, não havia submarinos, não havia sequer a possibilidade de se construir. E na imaginação dele, ele desenvolveu o conceito que, se fosse feito hoje, seria comparado ao de um submarino nuclear. Ele desenvolveu escafandros usando tecnologias que não existiam para a época, né? As pessoas conseguiam andar com trajes de mergulho por baixo d'água, com mangueiras de alimentação de ar mandado, e isso contribuiu para o desenvolvimento de diversas dessas tecnologias. É muito comum as pessoas dizerem que a ficção científica ela fomenta a qualidade da ciência em si. Por quê? Porque o autor ele tem liberdade de imaginar coisas que não existem, mas ele parte da realidade, ele faz uma projeção da tecnologia atual e vai voando, vai expandindo essa possibilidade para eventos que realmente não aconteceram ainda. E testa essas tecnologias, testa essas possibilidades diante das realidades criadas. Então, eles criam, basicamente, os autores de ficção científica, eles criam universos paralelos na imaginação e nos convidam a ir por eles. Um problema interessante é que até a década de 1980 havia uma crença generalizada de que a tecnologia seria capaz de resolver qualquer tipo de problema que a humanidade se deparasse ou que a própria humanidade criasse. A tecnologia iria resolver tudo para todos de uma forma mágica. Isso fica bastante explícito quando a gente pensa na suposta terceira lei de Clarke, que na verdade não existe,
Arthur Clarke não criou 3 leis da ciência, como o Isaac Asimov, que desenvolveu as 3 leis da robótica, né? Foi uma brincadeira do Isaac Asimov com o Arthur Clarke que deu surgimento a essa coisa chamada a terceira lei de Clarke. E essa terceira lei de Clarke, ela fala basicamente que nenhuma tecnologia suficientemente desenvolvida pode ser distinguível de magia. Percebam que ele faz o link entre 2 extremos, né? Apresentando coisas que teoricamente não estariam na mesma linha de raciocínio. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em coisas concretas. Quando a gente pensa em magia, a gente pensa em coisas míticas. Mas será que é bem assim? Não. Se nós formos pensar que tecnologia não é equipamento, é o uso do conhecimento através de ferramentas, vocês vão, por exemplo, lembrar do primeiro homem a pintar a parede de uma caverna num dia chuvoso como o de hoje, por exemplo, né? E isso daí se transformando numa tecnologia. Por quê? Porque ele estava registrando o dia a dia dele para futuras gerações, para ele mesmo se lembrar dali a algum tempo. Esse registro é uma tecnologia, um registro pictográfico de uma atividade que permitia que o tempo fosse vencido através da memória. Então, podemos considerar, por exemplo, que esses símbolos, esses desenhos rústicos das cavernas criaram a base para o que viria tempos depois a ser a escrita, a língua, a linguagem, né? E essa língua, essa linguagem, esse registro de memória permitiu que fosse desenvolvido a ciência, fosse desenvolvida também as lendas, as crenças, os livros sagrados. Então as coisas não são tão preto no branco, né? Mas até a década de 1980, esse desconforto com a qualidade da tecnologia resolvendo qualquer problema do ser humano, ele ficava num segundo plano. Era sempre uma serpente no paraíso que fazia com que a tecnologia se voltasse contra os próprios seres humanos e criasse um caos qualquer, né? Só que diversos autores, como por exemplo a Mary Shelley, elas apresentavam possibilidades em que a tecnologia mal empregada era fonte de um problema, não de uma solução. Não que a intenção fosse criar algo ruim, mas que através do uso inadequado poderia-se criar algo altamente destrutivo e que não seria de uma fácil solução, não traria qualidade de vida para as pessoas envolvidas, certo? Aí, na década de 1980, esse sentimento de que a tecnologia elevada trazia muitas vezes uma baixa qualidade de vida, se consolidou no chamado movimento cyberpunk, que foi iniciado por esses 2 caras, o Bruce Sterling e o William Gibson, né?
E eles começaram a criar literatura que denunciava essa possibilidade da tecnologia ser negativa, ser uma lente de aumento que pegava o lado bom e o lado ruim da humanidade e amplificava isso de uma forma absurda, criando abismos sociais tremendos, né? Então, tudo aquilo que fora, digamos assim, desenvolvido para a qualidade do ser humano era apropriada de megas corporações, era apropriada de grupos de poder que usavam isso para benefício próprio, escravizando ou banalizando a vida do outro. A tecnologia servia mais para intensificar os abismos sociais, os abismos que a própria civilização criava, amplificando tudo aquilo que ela encontrava. E o ser humano, por si só, não é bom. O ser humano, a sociedade faz com que ele assuma um papel mais colaborativo, mas para o movimento cyberpunk, o ser humano, em essência, ele é destrutivo. Então, quando foi criado o termo cyberpunk, a partir de um conto da época, eles pegaram e dividiram a terminologia em duas partes. O cyber, significando tudo aquilo que era desenvolvido pela tecnologia, né? Todas as tecnologias possíveis e imagináveis, existentes ou a serem criadas, e o punk como uma contracultura que nascia da margem da sociedade e lançava raízes para o seu interior, questionando essa civilização, questionando essa sociedade e seus valores arraigados. O cyberpunk, ele queria denunciar que não basta tecnologia, é preciso algo muito mais para que as coisas melhorem. Então, as utopias deixaram de ser o cenário principal e passaram a ser algo desmontável, algo que podia ser questionado em todo o espectro. E esse movimento ele ganhou tanta força dentro da ficção científica que ele se tornou um próprio gênero à parte da ficção científica, uma nova modalidade de ficção científica. Ele nasceu basicamente como um subgênero e cresceu através de diversos autores, de diversos desenvolvimentos e de aperfeiçoamentos e inserções, e criou-se um gênero à parte, paralelo à ficção científica, que também tem subgêneros, né? Então, caras como o Philip K. Dick, por exemplo, criaram diversos contos, diversas histórias falando sobre essa sociedade meio que caótica, fundamentada na tecnologia, com uma alta tecnologia, mas com uma qualidade de vida deplorável, né? E aí surgiram vários outros autores na esteira falando sobre o uso inadequado de tecnologias, certo? O que vocês podem criar através da tecnologia e o quanto isso pode se tornar ruim, né?
Então, o cyberpunk desenvolveu-se como um estilo próprio, em que a tecnologia é fundamental, é a base central, e ela serve como lente de aumento para questionar valores sociais. Mas o próprio cyberpunk, como eu já disse, ele também criou ramificações. E uma das ramificações mais interessantes que ganhou um status muito amplo, muito forte dentro do próprio movimento cyberpunk foi o retrofuturismo. O que é um retrofuturismo? É justamente aquela coisa de você retornar no tempo, na imaginação, obviamente, pegar uma parte, um período histórico, uma tecnologia em particular e fingir que essa tecnologia ela não foi substituída por uma outra, mas que ela se desenvolveu ainda mantendo características dessa tecnologia. E o que isso significaria, esse tipo de tecnologia significaria para aquela sociedade em questão? Então, o retrofuturismo, que significaria o retorno ao passado para criar um universo, um futuro paralelo, né? Ele busca, em primeiro lugar, o uso da tecnologia em questão e o período histórico. E aí vocês vão ter no retrofuturismo coisas como o Stone Punk, por exemplo, que é a tecnologia da Idade da Pedra, né? E vocês vão me perguntar, puxa vida, mas como assim tecnologia da Idade da Pedra? Como é que dá para fazer ficção científica, né, com a Idade da Pedra? E é fácil dizer isso. Todos vocês já devem ter visto ou ouvido falar dos Flintstones, por exemplo. Os Flintstones basicamente um steampunk. Eles pegam a tecnologia da Idade da Pedra e simulam equipamentos que naquela época nunca existiram, que existiriam hoje, só que o conceito aplicado à tecnologia da pedra, né? Vocês têm, por exemplo, o bronze punk, o middle punk, o clock punk, o steampunk, o diesel punk, o nazi punk, atom punk, transistor punk e cyberpunk. Se vocês repararem em todas essas designações que eu acabei de falar, que estão presentes nessa interessante coletânea de retrofuturismo, vocês vão ver ter sempre o prefixo punk aliado a sempre o sufixo punk aliado a um prefixo de uma tecnologia ou período de tempo, né? A Idade Média, por exemplo, ela poderia trazer características tecnológicas de retrofuturismo que envolveriam, por exemplo, alquimia, né? Vocês poderiam ter, por exemplo, dragões mecânicos, homúnculos, seres criados artificialmente, golems, estátuas de pedra que ganham vida através de artes mágicas. A chave da tecnologia, ela serve como pano de fundo para o questionamento social.
o desenvolvimento social. Então, o que se busca no retrofuturismo não é revisar a história e contar a história de outra forma. Não. O que se busca no retrofuturismo é buscar valores daquela época, valores morais, valores sociais, e tentar fazer um paralelo de como seria o mundo hoje se aqueles valores, aquele tipo de tecnologia ainda estivessem aqui hoje. Como é que eles funcionariam? Seria melhor? Seria pior? Que tipo de sociedade, que tipo de pessoas se desenvolveriam dentro desse cenário, certo? Então, se você pegar a tecnologia do vapor da Revolução Industrial e juntar, por exemplo, com a era vitoriana, né, você tem o famoso steampunk. No steampunk, a tecnologia empregada é a tecnologia do vapor e a tecnologia dos autômatos, digamos assim, máquinas semiautomáticas que seguiriam um padrão de desenvolvimento, né, que empregariam mecanismos, engrenagens e usando a energia da própria caldeira ou coisas semelhantes. Tudo fundamentado, principalmente, não apenas na estética, mas também nos valores morais vigentes na era vitoriana, certo? E questionando essa possibilidade, essa parte do machismo, essa parte do conservadorismo, será que funcionaria legal mesmo? Será que as pessoas poderiam viver num mundo melhor se essa tecnologia, se esses valores perdurassem por mais tempo, se desenvolvessem a partir daí e não fossem substituídas por outras tecnologias? O steampunk ele abre uma possibilidade imensa de revisão. Por quê? Porque é justamente na era industrial que o impacto tecnológico na vida da civilização, das pessoas comuns, foi mais marcante, né? Com os teares os teares mecânicos, milhares de pessoas foram lançadas na miséria, né? Houve uma precarização tremenda do trabalho, muitas pessoas morreram literalmente de fome, outras tiveram que se readaptar para serem aproveitadas como peças auxiliares da máquina, que praticamente funcionava sozinha, ela só precisava ser alimentada por produtos, e ela produziu o produto final muito mais barato do que aquele feito artesanalmente. E isso criou inúmeras dificuldades, criou as grandes sociedades burguesas, né, que se contrapuseram à nobreza, que era fundamentada em outro tipo de tecnologia, e criou situações inusitadas. Então, o steampunk ele permite lançar um olhar bem profundo para esse passado e questionar esse passado através da realidade paralela. Ele basicamente funciona como o próprio cyberpunk funcionou na década de 80, né? O cyberpunk questionou todas as tecnologias da atualidade e futuras. O steampunk ele lança o mesmo tipo de olhar para o passado, questionando, peraí, era tão bom assim? Esse pessoal saudosista, esse pessoal que quer voltar às origens,
realmente querendo? Será que funciona? Será que nossa tecnologia suporta esse tipo de pensamento? Ou a gente precisa reinventar tudo a partir de hoje, buscar coisas que valem a pena serem resgatadas e abandonar práticas que já se provaram improdutivas, né? E aí é óbvio que você acaba tendo um problema gigante, né? Para o que fazer com o que nós temos hoje? Como lidar com a tecnologia nos dias de hoje de forma tranquila, de forma que ela realmente nos proporcione qualidade de vida e não nos leve a um retrocesso que nós não queremos, certo? É para isso que existe a literatura. E nessa fase de pandemia, nessa fase em que a tecnologia está sendo totalmente voltada para produzir uma vacina que nos permitam ter uma normalidade ou uma semi-normalidade, ainda não se sabe como é que as coisas vão funcionar a partir daqui, como é que nós vamos encarar as crises humanitárias e econômicas que já estão batendo na nossa porta, né? Como é que nós vamos reinventar a sociedade se nós tivermos que nos manter mais isolados, se nós tivermos que reaprender a lidar com a tecnologia de uma forma para a qual não fomos preparados. Nós fomos simplesmente lançados nesse universo paralelo, nessa coisa complicada, e a gente tem que sobreviver, né? Não há outra maneira. A opção é muito ruim. Então, a literatura, ela se mostra como o meio mais seguro e mais interessante de permitir não apenas uma válvula de escape, mas também criar soluções, criar novas respostas para velhos problemas que ainda não tinham sido solucionados, que a gente estava empurrando para debaixo do tapete e que, de repente, nós não podemos mais fazer isso. A pandemia serviu para mostrar que a nossa relação com a tecnologia, ela precisa ser revista no melhor estilo cyberpunk, no melhor estilo steampunk, ou qualquer outro questionamento da tecnologia e das relações sociais que possam ser criadas, certo? E uma coisa que talvez as pessoas não tenham se dado conta muitos de nós, eu inclusive, nós estamos consumindo vorazmente vídeos, filmes, séries que já foram produzidos antes da pandemia, que já estavam prontos, né? E que agora vão ficar muito mais complicados de serem produzidos, né? Enquanto não houver uma segurança, uma vacina que permita às pessoas lidarem melhor com a situação, a indústria artística vai ter que se voltar para outro lado. E o ser humano precisa do lazer, ele precisa de uma válvula de escape, ele precisa de algo que faça ele acreditar que um possível futuro melhor esteja logo além do horizonte que seja, mas que seja alcançável. E aí eu trago a questão para os autores nacionais, os autores de ficção científica, os autores que lidam com tecnologias como eu mesmo, né, na ficção científica,
e a elaboração do que a gente pode fazer com essas questões que se apresentaram, né? Nós já temos vários autores que trabalham com o steampunk, né, com tecnologias futurísticas brasileiras, mas nós podemos ir muito, muito mais além do que o que já foi apresentado. Nós podemos criar algo que talvez não esteja tão evidente, né? E que seria interessante. Por exemplo, que tal se a gente falar de cenários brasileiros, certo? Como o sertão, e fazer um retrofuturismo aplicando tecnologias da modalidade steampunk a esse cenário. Imaginem cangaceiros armados com arma laser, né? Imaginem máquinas arando o agreste, cavalos mecânicos. Imaginem caldeiras alimentando fornalhas e máquinas que desbravariam o sertão, certo? Que tipo de tecnologia a gente poderia estar empregando para essas sociedades que existem hoje? E ao mesmo tempo, fazendo com que as pessoas lancem um olhar para esses lugares que normalmente a gente deixa de lado. Nós poderíamos criar cenários completamente nacionais de futurologia ou retrofuturismo, né? Distopias ou utopias brasileiras, com cenários aqui, que só existem aqui. O sertão, por exemplo, as favelas, imagine um favela punk, a qualidade de textos que desculpe, que poderiam surgir a partir daí, certo? Ou a Amazônia mesmo, que tecnologias fantásticas que poderiam ser utilizadas num cenário de Amazônia, de selva, que depende da própria selva para se manter viva e que vive sendo agredida por invasores, grileiros e os lenhadores, os garimpeiros. Imaginem índios com alta tecnologia lidando com esses invasores. Então, nós temos no cenário brasileiro um potencial imenso de criatividade, de uso da tecnologia, de uso do conceito cyberpunk, do conceito steampunk, de questionar não apenas o cenário, como a sociedade que aquele cenário cria, e em relação a uma determinada tecnologia. A tecnologia servindo de foco, de ponto de partida, para que nós pudéssemos amplificar a nossa lente para o ser humano, a sociedade, os conceitos, os valores, as possibilidades que aquele cenário promove, que aquele cenário apresenta. E agora que o mundo vai ter que se reinventar, eu acho que a proposta de nós olharmos um pouquinho mais perto, um pouquinho mais próximos do que a gente vive, do que a gente convive, do que a gente tem, usando os recursos mais toscos que tivermos, né? Mas de uma forma criativa, a gente consegue vencer esse desafio de uma forma melhor. Eu acredito nisso. O objetivo desse vídeo e dessa
pequena palestra que eu dei para vocês sobre esse percurso da tecnologia pela literatura, é justamente isso, né? Demonstrar que nós sim podemos errar, faz parte, mas o que a gente tem que fazer é o melhor que pode com o que a gente tem. E ninguém pode pedir mais do que isso, porque é o nosso melhor. E quem quiser e puder fazer melhor, que faça por sua vez. O que a gente pode fazer é isso. E é com isso que a gente vai levar em frente e vamos sobreviver. Como eu já falei para vocês, eu sou Dani Matos, autor do livro... Olha, até me perdi aqui. Que eu espero que seja uma inspiração para todos vocês nessa pandemia, né? Sejamos todos sobreviventes e vamos vencer essa dificuldade, essa crise com criatividade. E como diria a queridíssima Ritinha Von Hunt, tchau!